Olá, seja bem-vindo ao programa Gotas de Esperança. E hoje o programa está recheado de novidades para nós. Você que está nos acompanhando todas as sextas-feiras aí, já prontinho para juntos podermos estar em oração, hoje, nesta sexta-feira, é o dia de nós pegarmos a reconciliação e o perdão como sinal de salvação na nossa vida. Isso mesmo, tempo quaresmal. É o tempo de nós caminharmos um pouquinho com Jesus, nos aproximarmos melhor dele, né? Para entendermos o que ele quer de nós. O que ele quer de mim, de você, do seu coração, da sua vida, da sua história. Remexer um pouquinho dentro de nós e entender que a quaresma é feito para isso. Penitência, oração, jejum e transformação de vida. Olha só que coisa boa. São coisas que nos levam até Deus. Eu já quero que você vá pegando aí a sua palavra no dia de hoje. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 23 ao 26. Já fica prontinho com a palavra. Daqui a pouquinho nós vamos ler, refletir um pouquinho sobre isso, entender o que Jesus quer de cada um de nós, mas mais do que isso, eu já te convido também a divulgar este programa através das redes sociais, né, do nosso YouTube, Rede Imaculada, também em Instagram, já @TV Imaculada. Então, @TV Imaculada, você entra no Instagram, você vai ver aí os nossos programas, tudo que acontece na TV Imaculada, você tem lá. E mais do que isso, no YouTube, na Rede Imaculada, você pode divulgar para outras pessoas esse momento que você está vivendo. Olha que coisa boa! De repente, uma pessoa precisa de ouvir essa palavra, ler, também aí já levar a reflexão do coração, fazer esta oração. Entenda que a palavra de Deus é viva. Se de repente ela não conseguiu acompanhar hoje, a palavra de Deus continua lá no YouTube para que naquele dia propício ela possa adentrar e rezar conosco. É o momento dela com Deus. Então faça essa divulgação. Vai lá, compartilha, leva a pessoa a rezar conosco. É um momento de você divulgar e evangelizar a TV Imaculada. Já quero aqui agradecer a você que faz parte desta obra, desta rede de comunicação. E já desejo a você que você neste programa encontre algo para a sua vida, porque o Gotas de Esperança é isso, levar esperança a cada coração. Eu já quero aqui pegar a palavra do Senhor no dia de hoje, onde nós já vamos refletir com você tudo o que nós falamos um pouquinho aqui. E a quaresma nos leva à reflexão profunda do que nós precisamos na nossa vida. E eu já quero perguntar para você a respeito do tema de hoje, perdão e reconciliação. Olha só, reconciliação e perdão, elas andam juntas. Você não pode reconciliar-se com uma pessoa se você não a perdoar. E você não pode perdoar uma pessoa sem reconciliar-se com ela. Então uma coisa puxa a outra. Na palavra de Deus, Jesus já respondia isso para Pedro. Quando Pedro perguntava para ele quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Eu pergunto quantas vezes nós pecamos no dia, né? Muitas, não é verdade? E quantas vezes devemos perdoar o outro? Pedro perguntou isso a Jesus e Jesus já foi dizendo para ele assim, olha Pedro, nós devemos perdoar o irmão. E ele disse 7 vezes? E Jesus disse não, 70 vezes 7. Olha só. E o 7 na Bíblia é interessante porque é um livro inteiro. Inteiro. É um número inteiro. Ele reflete tudo. Você tem que perdoar por inteiro, não só uma parte da pessoa. Olha, eu perdoo isso aqui, mas isso aqui que você me fez eu não vou perdoar não. Então isso não é perdão. O perdão é um todo. E Jesus já foi dizendo para Pedro, é o todo, é o inteiro. E depois disse, é 70 vezes o 7. Por que 70 vezes o 7? É sempre. Não é só um dia, não é só uma hora, não é só um ano, é sempre.
O perdão deve existir sempre entre os cristãos, né? E nós, muitas e muitas vezes, vamos magoar o outro vai nos magoar, mas nós temos que entender que nós devemos perdoar e continuar. Já na nossa pregação de hoje, vai acontecer o seguinte: Mateus capítulo 5, versículo 23 seguinte, vai dizer assim: se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha como é sério, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E diz assim: só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregues ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. E diz ainda: em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha como é sério. O perdão é tão sério que a palavra diz que se você não der o perdão e a reconciliação ao teu irmão, o Senhor também não vai aceitar a tua oferta. Aceitar a oferta do Senhor é você estar de bem, como eu disse, com Deus, com você mesmo e com o outro. Existe um tripé. Não é somente eu estar de bem comigo e não estou nem aí para o outro. É estar de bem com os três, com Deus, comigo e com o irmão. É reconciliar-te comigo mesmo, reconciliar-te com o irmão e com Deus. Isso está acontecendo na nossa vida? O perdão muitas vezes é difícil, porque muitas vezes nos magoamos, nos ferimos, nos machucamos, e eu não quero dizer para você que é fácil. O perdão muitas vezes mexe conosco. O perdão dói, é um sacrifício. Porque muitas vezes vai doer tanto que você não quer nem mexer. Existe aquela pessoa que diz assim: olha, eu não quero nem falar sobre esse assunto, não é assim? Porque dói muito. E quando dói, a pessoa não quer se mexer, ela não quer fazer o curativo, ela não quer que toque no assunto. Mas Jesus é aquele que quer nos curar. Mas para curar é necessário que Ele mexa na ferida. E às vezes a gente não quer. Então temos que dar o primeiro passo. Temos que deixar o Senhor nos curar, mas fazendo o nosso passo dar certo. Dar um passo em direção ao irmão. Ser o primeiro. Muitas vezes a gente diz assim: eu não vou, né? Não é isso. O Senhor deseja fazer a cura completa, mas nós precisamos perdoar. O deixar-se perdoar por Deus é também perdoar o outro. É olhar o lado bom do outro. É ver que todos temos pecados e que todos precisamos do perdão. E você vai me dizer: Rose, mas foi tão obscuro, foi tão pesado, foi tão dolorido o que aquela pessoa me fez, eu não posso perdoar. E eu digo para você: você pode. Você pode, porque a graça de Deus é maior em você, é maior em mim. A graça de Deus nos leva a fazer com que o dom do perdão seja perfeito. O perdão é o seu primeiro passo e Deus vai fazer a reconciliação acontecer. E para que isso aconteça, muitas vezes você não precisa estar de braços dados com o seu adversário. A palavra não diz isso para você. Sabe o que a palavra diz até mais? A palavra não diz que você tem que gostar do outro. Olha só, você não precisa gostar, mas você precisa amar o outro. É mais profundo.
Amar não é gostar. Gostar, você gosta daquele que te faz o bem, daquele que sorri, daquele que te abraça, daquele que está a caminho com você. Mas amar é mais profundo. Amar, você tem que amar o outro com o seu defeito, com a sua qualidade, com o seu jeito de ser. Aceitar o outro. E Jesus diz isso, amar o seu próximo. Não fala para você gostar. Jesus ainda diz mais, que você suporte. O que é suportar? É ser a base do outro. É ser um suporte para que o outro permaneça em pé. Quando você começa a odiar o outro, quando você não dá o seu perdão ao outro, existem duas prisões, a sua e a dele. Você fica preso no orgulho, na dor, na angústia, no sofrimento, e você leva o outro a sentir o mesmo. Olha o seu peso. Você faz as duas coisas acontecer. A graça não chega na tua vida e não chega na vida do outro, porque você tem aprisionado o outro no seu coração. Existem duas maneiras de matar uma pessoa. Ou você mata de verdade, né, fisicamente, ou você mata ela no seu coração. A palavra já nos diz isso lá no início, quando o Caim matou Abel, ele já matou primeiro no coração. Olha só. Matou primeiro no coração, com o ódio, com o ciúme, com o rancor, e depois ele matou o irmão. Geralmente é assim que acontece na nossa vida. Nós matamos o nosso coração quando não damos o dom do perdão ao outro. E eu digo, muitas vezes a gente reza, né? E a gente reza o Pai Nosso dizendo assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu me pergunto, e pergunto a vocês, nós temos perdoado? Porque o Senhor tem dado esse dom de graça a cada um de nós, de nos perdoar todos os dias quando rezamos o Pai Nosso. E também nós devemos fazer isso com o outro. E aqui eu quero dizer para você o quanto não é fácil. Dói, machuca, abre feridas, mas depois cicatriza. E quando você olhar a sua cicatriz, você vai olhar sem dor. E você vai dizer assim, me libertei e libertei uma pessoa do meu coração agora. Isso é muito bom. Então, neste momento, eu peço que você possa trazer aí, de repente, alguém que você precisa perdoar no dia de hoje, que você precisa reconciliar-se com ele. Vá trazendo no seu coração, na sua vida e agora, na sua história. E eu já quero contar um pequeno testemunho para você. Aos meus 19 anos, eu tive uma dor terrível de ver o meu irmão morto aos 27 anos. O meu irmão foi morto pela namorada e foi difícil, porque na quinta-feira ele estava conosco e na sexta-feira ele estava sem vida, com uma bala na cabeça. É forte, é dolorido. E você tem que ir na delegacia, encarar uma pessoa e dizer para ela por que você fez isso. É triste, é muito triste. Mas com apenas 19 anos eu passei por essa situação. Deus me deu forças para prosseguir. Eu não conhecia muito de Deus, aliás, não conhecia quase nada. Eu tinha, às vezes, ido à missa no domingo, mas eu não sabia nada do amor de Deus. E nessa situação eu sofri muito. O meu coração virou uma casca. Nem sequer eu consegui chorar no velório do meu irmão. A dor era muita. E naquele momento, o Senhor me abraçou e cuidou de mim. E foram processos, não é de uma hora para outra.
vou dizer para você, olha, fala agora que perdoa e perdoou. Não. Foram 10 anos da minha vida, eu ali, pedindo a Deus, rogando a Deus para que eu perdoasse aquela pessoa. E um certo dia, em viagem Aparecida, eu encontrei um familiar dela. E foi através daquele familiar que eu consegui perdoá-la de verdade. Foi o momento da cura, porque o Senhor prepara tudo. Se você der o primeiro passo, o Senhor vai te curar. Isso é certeza. O Senhor vai te libertar deste peso. O Senhor vai te dar o dom de perdoar, de libertar a outra pessoa. Porque você já imaginou uma outra pessoa morrer sem o teu perdão? Ou você mesmo vir a morrer e não perdoar alguém? Se a palavra de Deus nos diz que devemos perdoar, se o próprio Jesus nos dá essa ordem, perdoe 70 vezes 7, sempre. E eu e você, como cristãos, deveremos sempre olhar a palavra que o Senhor nos fala e sempre testemunhá-la e vivenciá-la. Porque não adianta nada a gente ler por ler, não é verdade? Então a nossa transformação tem que vir do nosso primeiro passo, ir além. É o momento de você se colocar em oração. Traz aí a pessoa que você deseja perdoar, seja ela entre nós ou não. Tem pessoas que já morreram, tem pessoas que já se foram com a dor de não levar o perdão. Então agora, traz aí no seu pensamento, aonde quer que você esteja, e vá se colocando em oração. Dê o primeiro passo, como eu dei o primeiro passo naquele ônibus. Foi providencial aquela viagem, mas foi para que eu perdoasse, através daquele familiar, aquela pessoa que tinha matado o meu irmão. Foi uma morte, foi homicídio. E eu o perdoei. Eu libertei para que ela ficasse livre e para que eu me sentisse livre diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu perdoo. Então é um momento de que talvez você não entenda essa situação que você viveu, que você vive, mas é o momento de perdoar. Traz aí, talvez, na sua história, o seu familiar. Traz aí na sua história o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Eu não sei quem você precisa perdoar. Traz aí o seu esposo, a sua esposa, o teu filho. Muitos filhos, às vezes, abandonaram os pais, né? Por algum motivo, se assim o tiveram. Mas é o momento de se colocar na presença do Senhor. Vá dizendo: Jesus, eu perdoo esta pessoa. Você pode dizer o nome. Se você não pode fazer esta oração, de repente, falando, porque você está no seu trabalho ou em algum lugar, faça no seu coração. Vá dizendo: Senhor, eu perdoo esta pessoa. Em teu nome, Jesus, pelo teu pedido. O Senhor pediu que eu perdoasse e eu tomo o primeiro passo. Eu desejo, Senhor, perdoar esta pessoa. Eu desejo libertá-la da minha vida. Eu desejo que o meu coração esteja liberto, porque eu preciso perdoar. Enquanto eu não perdoar e me reconciliar com esta pessoa, o meu coração está preso. Então liberta-me, Senhor. Vá pedindo para o Espírito Santo, para Ele trazer a luz do seu Espírito neste momento, para que Ele possa clarear o seu pensar, o seu agir, para que Ele possa clarear a sua oração, para que chegue ao coração de Deus. É um momento de reconciliação e perdão. Se nós não fizermos a nossa parte, como queremos que o Senhor faça dele, então vá libertando o seu interior, o seu coração, a
sua mente, pessoas com rancores, com feridas, com machucaduras, pessoas que remoem, voltam o tempo todo naquela situação. Talvez já tenha acontecido há anos e você ainda está lá, presa a uma situação que você deveria estar liberta, que você deveria estar caminhando. Deixe isso de lado. Vá dizendo para Jesus: Senhor, eu preciso ser libertado, libertada, eu preciso ser curada desta dor. Eu não sei o que você vive, mas Jesus sabe. Jesus conhece e Ele te pede hoje para que você reconcilie, para que você perdoe, para que você caminhe. Talvez muita coisa na sua vida você não tenha saído do lugar ainda, porque você não liberou o seu perdão, porque você não se reconciliou. Isso é para o seu crescimento, para que a sua fé seja cada vez mais, para que o seu testemunho seja cada vez mais próximo e perto de Jesus. Porque a palavra diz aqui que quando formos para a prisão, em verdade, dali não sairemos sem ter pago o último centavo. Você sabe o que é isso? A pessoa viver a vida inteira dela e até a vida eterna pagando o preço de não perdoar. Já imaginou isso? Pagando um preço de não se reconciliar com o outro por orgulho, por egoísmo. Se coloque agora na presença de Jesus, do Espírito Santo. E vamos rezar, vamos pedir para o Senhor, para que Ele possa visitar o nosso coração, na nossa simplicidade, na nossa oração. É você e Jesus. Fala com Ele. Deixe o seu coração liberar esta fonte de perdão e de reconciliação para o outro. E coloque-se na presença de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos restaure, nos cure, nos liberte neste momento. Reze comigo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olha só, que bom rezarmos. Muitas pessoas já se sentiram aliviadas com a situação, não é verdade? Talvez seja um processo. É o tempo de Deus na sua vida, você perdoar e reconciliar. Mas não esqueça, reze por isso nesta quaresma. Vá pedindo, coloque um propósito para Deus, para que a sua quaresma seja uma quaresma santa e que você consiga, no seu interior, colocar as coisas no lugar. E também levar alegria ao coração do outro, viu? Quaresma não é tristeza. É a vivência do Espírito Santo em nós mais profundamente. Foi por isso que Jesus foi para o deserto, mas depois ele saiu de lá e conseguiu vivenciar o ministério dele. A glória do Senhor acontecendo. É isso que ela quer acontecer na sua vida. Então, muito obrigada por este momento juntos. Obrigada porque você rezou, você se abriu ao Espírito Santo de Deus. Eu peço que você continue conosco, com a nossa programação, continue vivenciando esses momentos de oração, porque o Senhor quer estar com você. O Espírito de Deus te ilumine. Fique com Deus e salve Maria Imaculada.